Graças a Deus, irmãos. Como esses dias tem nos ensinado e nos dado experiências, não é? É certo que a saudade de congregar, de conversar com os irmãos é grande, né? Mas graças a Deus que nós temos a tecnologia ao nosso favor, que tem nos ajudado a permanecer em comunhão, né? Permanecer firmes na presença do Senhor e em comunhão com os irmãos, né? Esses dias, irmãos, eu tenho me inspirado no irmão Reginaldo, que uma vez ele comentou que gostava de ouvir as pregações feitas pelo celular enquanto ele trabalhava, que ele sentia-se bem e era prazeroso ouvir os nossos, né? E ele ouvia mais de uma vez as pregações, e esses dias eu tenho feito isso. Até mesmo outro dia, nós almoçando aqui em casa, a gente estava ouvindo a pregação de domingo. E como foi bom ouvir a palavra e aprender mais de Deus, né? Eu estava refletindo, irmãos, sobre como é difícil a gente dar uma palavra para uma pessoa que está enlutada, uma pessoa que perdeu um ente querido, né? Às vezes filho perdeu a mãe perdeu o filho, ou o pai, ou o irmão. Como é difícil, como a gente fica desconcertado, né, nessas situações, né? E aí me veio a palavra lá em 2 Reis, né, no capítulo 4, no versículo 18, que uma vez eu comentei sobre essa palavra no grupo jovem, né, mas eu direcionei para outro segmento, e ela fala sobre a mulher sunamita, que ela havia ganhado um filho do Senhor através da profecia do profeta Eliseu, que trouxe a ela essa palavra de Deus para a vida dela, e ela teve um filho, mesmo o seu esposo avançado de idade, ela deu à luz a um filho. Mas quando esse filho cresceu, ele saiu com o seu pai. Eu até vou ler aqui no versículo 18, que fala: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça dói. Então o pai disse ao moço: leva-o a sua mãe. Ele o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Irmãos, essa palavra ela é tão forte. Essa mulher, ela era uma mulher rica, ela tinha tudo, mas ela ainda não tinha um filho. E Deus deu essa promessa a ela, Deus concedeu essa bênção na vida dela. Mas quando o menino cresceu, ele reclamou ao seu pai de uma forte dor de cabeça, que era grande, não é qualquer dor de cabeça, uma dor de cabeça incomum, que levou ele, o pai levou ele para sua casa, e essa mulher, a sua mãe, colocou ele sobre os joelhos. E a palavra do Senhor fala que ao meio-dia o menino morreu. Nós começamos a imaginar o que essa mulher passou ao ver o seu filho. Eu acho que na cabeça dela, porque mãe vai além, ela pensa além do que pode acontecer, do que vai acontecer, do que fará depois que acontecer certas situações. E eu acredito que na mente dela, ela veio a promessa que Deus havia dado a ela viu por um momento escapar de suas mãos. O seu filho, ao meio-dia, ele havia morrido, e ela colocou o seu filho sobre os joelhos. Irmãos, e quando a palavra fala que ela colocou o menino sobre os joelhos, joelho é tão profético, irmãos. Joelho fala de uma súplica, fala de uma lamentação, fala de um rogo, fala de um pedido. Joelho é grandioso na presença do Senhor. E eu acredito que quando ela coloca o seu filho sobre os joelhos, irmãos, ela já começa a pensar no que ela vai fazer quando seu filho
morresse, quando seu filho viesse a óbito. Muitas vezes, queridos, nós estamos há muito tempo orando por certas situações da nossa vida. Eu creio que tanto eu quanto você, existem coisas na nossa vida que a gente já ora há muito tempo e ainda não aconteceu. Ou às vezes a gente já até cansou de orar e ainda não aconteceu. E a impressão que nos dá é que esse meio-dia que a palavra do Senhor fala, ele chega para nós. Porque a palavra fala, ao meio-dia o menino morreu. E às vezes a gente acha que nessas nossas súplicas, nesses nossos lamentos, nesses nossos dias de joelho, esse meio-dia tem chegado para nós. Mas a palavra do Senhor também fala que não há um tempo, irmãos, para parar de orar. Não existe um tempo determinado para parar de orar. Porque quando nós perdemos algo, querido, o Senhor, Ele quer nos ensinar que tudo aquilo que Ele não nos der poder para resolver, Ele vai nos dar graça para administrar. Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar capacidade para administrar. Porque não é todas as orações que nós fazemos que às vezes são ouvidas, que às vezes são respondidas, porque às vezes o Senhor, Ele quer nos mostrar que enquanto Ele não resolver a situação, Ele vai nos dando capacidade para administrar. Ele vai nos dando força para entender que nós não podemos resolver tudo, que nós não podemos querer fazer tudo, resolver todos os problemas da nossa família, da nossa vida, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, porque isso está diante do Senhor, isso está nas mãos do Senhor, querido. Gideão, queridos, ele malhava trigo no lagar, quando o anjo do Senhor chegou a ele e falou, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão logo chegou, virou para o anjo e falou, mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que nós permanecemos aqui? Por que nós estamos nessa situação? É a mesma coisa, acredito que ele quis falar para o anjo, se o Senhor é comigo, por que eu continuo nesse problema? Se o Senhor é comigo, por que estamos sofrendo? Querido, neste momento o Senhor estava dando poder para Gideão administrar, porque lagar não era lugar de malhar trigo, mas Deus colocou ele ali para protegê-lo dos midianitas. E nesse tempo de dor, nesse tempo de dificuldade, Deus ensinou a Gideão a administrar a situação. Porque muitas vezes não vai ter uma solução. Muitas vezes, no momento em que às vezes a gente espera ou a gente quer, não tem a solução. Mas Deus, enquanto Ele não nos der poder para resolver uma situação, Ele vai nos dar graça para administrar até que Ele resolva esse problema. Querido, Paulo também fala que ele tinha um espinho na carne, que esse espinho era para ele entender e para ele não se vangloriar de todas as revelações que Deus havia dado para ele, de tudo que Deus havia feito na vida dele. E aquele espinho era para ele lembrar de que ele era menor, de que ele não tinha poder para resolver a situação e para ele não se vangloriar de tantas coisas maravilhosas que o Senhor havia dado no caminho dele, nas mãos dele. Ainda fala que ele orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne, para que esse espinho da carne saísse dele. Ele orou, ele suplicou pedindo e o Senhor o disse que Paulo, a minha graça te basta, né? A graça do Senhor bastava para ele. Queridos, então, você aí na sua casa, eu aqui na sua casa, na minha casa, nós temos que pensar o quê?
Nós não temos o poder do sim e do não. Nós não temos a resposta na nossa mão. Querido, nós sabemos sim que o Senhor, Ele tem poder. Nós sabemos que Deus, Ele vai nos tirar dessa crise. Nós sabemos que novos tempos virão, que passaremos por essa pandemia, que o Senhor nos dará força, que o Senhor nos dará graça, mas isso não nos tira a responsabilidade de orarmos, de administrarmos em oração. A nossa vida, ela é feita de administração, queridos. Se você pesquisar no Google, os maiores homens mais bem-sucedidos que existe atualmente, eles não inventaram nada, eles não criaram nada. Eles são apenas administradores. Eles sabem administrar aquilo que foi colocado na mão deles. Querido, o Senhor, Ele tem colocado situações na nossa vida, nas nossas casas, no nosso dia a dia, não para que a gente resolva, porque a gente não tem todo o poder nas nossas mãos, mas para que a gente administre até que o Senhor resolva, até que Ele traga a solução para o nosso problema. E a nossa responsabilidade, querido, é continuar orando, é continuar buscando, é continuar, querido, na presença do Senhor, independente de qualquer coisa. Essa administração que foi nos dada pelo Senhor, querido, é para nós não ficarmos malucos, é para nós não sairmos aí desistindo, é para nós não sairmos aí fazendo o que der na nossa cabeça. Querido, porque o Senhor, Ele ama quem não desiste. O Senhor, Ele ama uma pessoa que persiste na presença dEle. O Senhor, Ele ama uma pessoa que ora todos os dias, uma pessoa que busca entendimento da Tua palavra, uma pessoa simples de coração, uma pessoa que busca o Senhor, que administra o seu dia a dia sem querer grandes coisas, porque a única grande coisa que ela quer é a presença do Senhor. Eu ouvi o testemunho falando de uma senhora que ela tinha muitos filhos, ela morava numa cidade pequena, num bairro bem humilde, era uma senhora bem humilde, e ela tinha vários filhos, e todo mundo começava a observar o comportamento daquela senhora naquela vila. Ela corria para lá e para cá, ela cozinhava, ela passava, ela cuidava de casa, ela cuidava dos filhos, ela fazia compra. Todo mundo que via ela estava com um guardanapinho aqui debaixo dos ombros, e todos os dias ela saía com a Bíblia dela. Tinha culto no meio de semana, ela estava indo na igreja, tinha culto de manhã, ela estava indo na igreja, à noite ela estava indo na igreja, e aquela senhorinha era muito ativa. Ela era muito ativa e ela sempre estava buscando a Deus e fazendo o que ela podia. Só que teve um dia que a senhorinha morreu e os seus filhos ficaram. E os seus filhos ficaram desconcertados, queridos. Eles não sabiam o que fazer dentro de uma casa. Cada um começou a correr para lá, correr para cá. Até o portão da casa da senhora já fazia tempos que era quebrado, que era desmantelado. Algumas coisas estavam fora do lugar, que eles começaram a aprender, a se organizar, a se reinventar, devido à morte da sua mãe, que tinha toda a situação nas suas mãos, que ela conseguia administrar o seu dia a dia, ela conseguia administrar. Mas quando ela morreu, os seus filhos ficaram desconcertados. E o que isso vem nos ensinar, queridos? Nós não podemos querer fazer grandes coisas, querer ser grande, mas nós queremos ser, queridos, grandes administradores do nosso dia a dia, na presença do Senhor. O próprio Pai Nosso fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Nós devemos aprender a administrar o nosso dia a dia, a administrar as nossas perdas, porque nós não somos vitoriosos
só quando nós vencemos alguma coisa. Mas nós somos vitoriosos, irmãos, quando nós aprendemos a administrar perdas. Se você está perdendo, querido, nesses dias atuais, se existem coisas que estão fora das suas mãos, do seu controle, calma. Busque ao Senhor, ore ao Senhor e administre o seu dia a dia, porque tudo que o Senhor não nos der poder para resolver, Ele vai nos dar graça para administrar até que Ele resolva. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra. Espero que ela tenha falado ao seu coração como ela falou ao meu. Amém, irmãos.